nós vamos continuar falando sobre Isaías. Isaías 43, de 1 a 13. E como eu tenho feito aqui, eu não vou ler esse texto agora, mas nós vamos ler durante a exposição. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Isaías 43, de 1 a 13. E nós vamos fazer esta mensagem. Antes, porém, deixa eu fazer uma recapitulação para que nós possamos entrar no capítulo 43, na mesma página, sabendo que nós estamos falando dentro de um contexto, sabendo que capítulos e versículos foram inseridos na palavra muito tempo depois. Antes era uma carta única. E quando nós terminamos o capítulo 42 de Isaías, quem tem acompanhado, você percebe que o Senhor, por boca do profeta Isaías, ele chama aquele povo de cegos e surdos. Ou seja, que o povo não estava enxergando e não estava ouvindo o Senhor. E que mesmo o Senhor trazendo sobre eles as provações, mesmo a ira do Senhor caindo sobre aquele povo, no final do capítulo 42, lá no versículo 25, ele diz que o povo não fez caso disso. Ou seja, o povo não se arrependeu, o povo não voltou o seu coração ao Senhor, mesmo o Senhor falando através do profeta que eles seriam levados para o cativeiro babilônico. Então o povo não se atentou, o coração do povo não amoleceu para a palavra do Senhor. E, irmãos, a minha justiça própria e a sua justiça própria também, o pecado, o sangue pecaminoso que corre no meu corpo e no seu, qual seria a minha e a sua postura diante de uma situação como essa? Nós faríamos como Tiago e João, quando Jesus estava indo para Jerusalém e eles chegaram numa aldeia samaritana e o Senhor Jesus falou para eles ir à frente e preparar a pousada. E os samaritanos não deixaram o Jesus e os apóstolos passar pela aldeia deles. E Tiago e João disse o seguinte: Senhor, o senhor quer que eu mande descer fogo do céu e consumir esse povo? Muitas vezes a minha e a sua postura é justamente essa. A nossa justiça própria, o meu ferve o coração, a gente fica às vezes um pouco corado e a gente olha para uma situação como essa e diz: Senhor, o senhor não quer que eu mande descer fogo do céu e consumir esse povo? Isso sou eu e você. Isso é o resultado do pecado que habita em nós, que nos leva a sermos rancorosos, que nós queremos às vezes resolver a situação, resolvendo a situação de uma forma bem drástica. Esta atitude seria talvez uma atitude, talvez não, certamente uma atitude humana, e a que mais pudesse satisfazer o meu e o seu ego. Mas não foi essa a atitude do Senhor. Não foi esta a postura do Senhor. Não foi isso que o Senhor fez com relação ao povo que voltava as costas para ele, que renegava, que não acreditava, que criavam deuses falsos para os substituir em seus corações. Não foi essa a postura do Senhor. E aí então eu quero ler Isaías 43, 1, que nós vamos entender um pouco qual foi a postura do Senhor. E ele diz assim: mas agora, os mas da Bíblia são excelentes. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Diante de um povo que virou as costas e que não fez caso do Senhor, o Senhor diz: olha, não temas, porque eu amo vocês. Eu amo vocês. E o amor do Senhor pelo povo, irmãos, aqui ele não diminuiu. Por quê? Porque ele é um Deus fiel,
que nunca volta atrás no que prometeu. Essa postura de prometer e não cumprir é uma postura humana, minha, sua, mas não é a postura de Deus. Deus, ele não volta atrás no que prometeu. Mesmo quando nós estudamos aqui, mesmo no momento de punir o seu povo com o cativeiro, ele se mantém ao lado do seu povo. Mesmo ele punindo o seu povo, ele não abandonou o seu povo. Ele não abandona o seu povo. Ele não desiste do seu povo por conta do pecado do povo. Vejam, ali no versículo 41, no versículo 1 do 43, quais os tratamentos que o Senhor dá para o povo? Ele criou, ele formou, ele remiu, ele chamou pelo seu nome. Ou seja, isso mostra que o Senhor sempre teve um relacionamento pessoal com o seu povo. Ele nunca o abandonou. E este relacionamento ele foi estendido para nós. Sério? Claro. Vocês viram que o que o Parolim leu aqui. E vocês lembram que eu falei no último estudo, aqueles que lembram, que nós gentios, nós somos incluídos no plano de salvação. E Paulo fala que isso era um mistério, que estava oculto das gerações antigas, mas que agora foi revelado. Ou seja, nós gentios, nós fazemos parte da família de Deus. E nós fazemos parte deste relacionamento. Ou seja, os gentios, eles foram incluídos neste plano de salvação e, portanto, eu e você que cremos, nós fazemos parte da família de Deus. Mas como, irmão? A ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. Você só pode ser chamado filho se você fizer parte da família. Ninguém chama de filho quem não faz parte da família. Nós temos este relacionamento, ou seja, o Deus Todo-Poderoso estende esse relacionamento pessoal para nós, irmãos queridos. O nosso Deus, ele dá prova da presença dele em toda e qualquer situação, em toda e qualquer provação, em todo e qualquer problemas, dificuldades que eu e você podemos passar de qualquer nível, seja ela qualquer uma, o Senhor sempre está conosco. O problema é que nós achamos que a presença do Senhor está conosco quando Ele resolve o meu problema efetivamente. O nome disso é egoísmo gospel. Nós queremos que o Senhor resolva a minha situação. Só que às vezes o Senhor trata comigo na minha situação. Ele trata com você na sua provação. Ele molda o seu caráter nas provações. E nós, como somos tardios no entendimento, às vezes nós demoramos um pouquinho para entender isso. Mas quando nós entendemos isso, é libertador. É maravilhoso saber que eu estou passando por uma dificuldade, mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso, Ele está me sustentando. Ele está junto comigo. Ele está ali. Ele não me abandona. Ele não é um Deus que, o negócio ficou complicado, eu vou abandonar e vou deixar. Depois, na hora que resolver, eu volto. Não, Ele nunca abandona os seus. Isso para nós é gratificante, é uma segurança. E saber que o nosso Deus não abandonou o povo dele e não abandona a gente. Olha o que ele diz aí no versículo 2 de 43. Ele diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Ou seja, aqui nós temos provações de água, rios, fogo, nós temos todo tipo de provações que pudesse acontecer. Em qualquer uma delas, o que o Senhor disse? Eu estou contigo. Eu estou contigo. Isso se aplica a nós? Absolutamente. Esse versículo, irmãos, ele mostra que o Senhor nunca, jamais abandona o seu povo. Ele não, vou trazer aqui
ele não muda de ideia com relação ao cativeiro que teriam que passar. Ou seja, ele não diz assim, porque eu amo vocês, eu vou aliviar. Não, ele não muda de ideia. Ele não disse para o povo que, porque eu amo vocês, então eu pensei melhor aqui, vocês não vão para o cativeiro. Não, vocês vão para o cativeiro, mas eu estarei com vocês. Porque quando vocês passarem pelas águas, quando vocês passarem pelos rios, quando você passar pelo fogo, eu estarei com vocês. Mas isso não significa que eu vou mudar de ideia com relação aos propósitos, ao que ele prometeu. Nós temos essa ideia errada de que Deus me ama, então ele vai aliviar, ele vai mudar a sua ideia com relação a mim. Não, ele não vai. Ele não vai, é um Deus imutável. E isso para nós é maravilhoso, porque eu não creio num Deus que acorda numa segunda-feira de mau humor. Eu não creio num Deus que, dependendo da situação que acontece no decorrer do dia, ele muda a sua posição com relação a mim. Não, ele é um Deus imutável. É um Deus que ele não muda de ideia como eu e como você. Mesmo, irmãos, nas tribulações, mesmo estando sob a ira do Senhor, eles poderiam se apoiar na imutabilidade do Deus Todo-Poderoso. Mesmo sob a ira do Senhor, o povo poderia se apoiar na imutabilidade do Senhor. Sejam quais forem, ou sejam as provações, qualquer tipo e de qualquer forma que ocorram, o Senhor sempre estará com o seu povo. E quando eu falo com o seu povo, eu falo conosco mesmo, você entendeu? Quando nós oramos, eu não sei vocês, mas às vezes eu vou orar e parece que a oração ela não é ouvida. Não parece? Que tem dia que você vai orar, parece que os anjos falam amém. Parece que as orações, nossa, rapaz, hoje eu estou bem com Deus. Mas tem dia que você vai orar e fala, Senhor, tem misericórdia, cadê o Salmo 33? Não acho nada na minha Bíblia. Senhor, irmãos, todas as orações, elas são ouvidas pelo Senhor. O problema é que às vezes nós queremos que ela seja atendida. E às vezes não, muitas vezes o Senhor diz assim, espera um pouquinho. O imediatismo do mundo não se aplica a Deus. Nós queremos transportar o imediatismo dessa vida que nós temos para as coisas espirituais. Nós oramos hoje e o Senhor tinha que ter respondido ontem já. Afinal de contas, o mundo é muito dinâmico. Aí o Senhor nos prova, o Senhor nos molda, o Senhor nos coloca de cara no pó para entender que Ele continua no controle e nunca saiu do controle. Como eu disse que quais forem as provações, quaisquer tipos e por qualquer meio que ocorra, em tudo o Senhor está presente. Vou repetir isso daqui, irmãos. Sejam quais forem as provações, quais tipos e por qualquer meio que ocorram, em tudo o Senhor está presente. Em tudo o Senhor está presente. Versículos 3 e 4 diz assim, por que ele está? Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Jesus, que coisa maravilhosa. Primeira coisa, quando o Senhor diz assim, porque eu sou o Senhor teu Deus, entenda o seguinte, não foi o povo que selecionou entre os deuses disponíveis o Senhor para ser o Deus deles, mas foi Deus que escolheu o povo para que Deus fosse o povo dele. Veja que muda totalmente a situação. Não foi o povo que escolheu Deus, mas foi Deus que escolheu o povo. A situação, ela é totalmente invertida.
não se trata de uma escolha do homem, mas a escolha é de Deus. Não foi Israel que escolheu Deus para ser o seu Deus, mas foi Deus que escolheu Israel para ser o seu povo. Veja que a situação, ela não é do homem para Deus, mas é de Deus para o homem. E isso nós fazemos uma associação do que é religião com o evangelho. Qual a diferença entre religião e evangelho? Vocês sabem? Religião é o homem procurando Deus. Evangelho é Deus procurando o homem. A religião é o homem tentando fazer qualquer coisa para agradar Deus. Isso é religião. Evangelho é Deus vindo graciosamente recuperar ou tirar o homem, resgatar o homem do pecado. Isso é evangelho. A ação, a vontade é Deus agindo e nunca o homem. Quando alguém falar, eu estou fazendo, pode saber que é religião. Mas quando é Deus agindo em favor do homem, isso é evangelho. E é aqui, não é o homem escolhendo um Deus para adorar, é Deus escolhendo um povo para ser o Deus dele. O que diz 1 João 4,19? Nós o amamos, por quê? Porque ele nos amou primeiro. Eu amo porque ele me amou primeiro. Ou seja, a capacidade que nós temos de amá-lo nos é concedida pelo amor de Deus derramado em nossos corações. Eu só o amo porque ele derramou o amor dele no meu coração. Eu só amo porque ele me capacitou para amá-lo, porque as minhas capacidades próprias, aqui sem a ação do Espírito Santo, jamais eu o amaria, jamais eu o procuraria, jamais eu o adoraria. É só você ler Romanos 3, de 10 a 18. Não há um justo, não há quem busque a Deus. Esta é a situação do homem, esta é a situação. Eu só o amo porque ele me amou primeiro. Nós não tínhamos, eu e você, nós não tínhamos esta disposição de amar, mas ele nos deu fé para crer e para amá-lo. E o texto continua, eu dei o Egito em favor de vocês, por conta de vocês. Eu dei o Egito por teu resgate. O que significa eu dei o Egito por teu resgate, irmãos? Se você lembrar um pouquinho da história, você vai ver que o povo de Israel ficou escravo no Egito por vários anos. E o que o Senhor fez para resgatar o povo do Egito? Primeiro, fez um monte de coisa, mas deu o quê? 10 pragas, não foram? A última praga, o que tinha? Matou todos os primogênitos. E por fim, o Senhor acabou com toda a força militar do Egito. Como? Matando todos os seus soldados, afogando no mar. Veja o texto, eu dei o Egito por resgate de vocês. Ou seja, o Senhor, ele devastou o Egito por conta do povo dele. E o Senhor vem dando os seus homens por conta do Egito. Nós estudamos aqui, quando um anjo do Senhor matou 185 mil soldados assírios, por conta do povo dele. Então percebe que o amor do Deus Todo-Poderoso pelo povo dele e por nós não conseguimos medir. Nós não conseguimos dizer, o amor do Senhor é aqui. Não, eu amo porque ele me amou primeiro. Você só ama a Deus porque ele te amou primeiro. Você só o busca porque o Espírito Santo te impele a buscá-lo. Você só o ama porque ele colocou no seu coração a disposição para amar. Você só crê porque o Espírito Santo arrancou o véu desse coração duro, pecaminoso que você tinha no seu peito aí. Vocês percebem que a ação, ela é inversa, não é do povo para Deus, mas é de Deus para o povo. Ele não diz isso, mas está nas entrelinhas. Sob a custa do Egito, Israel foi escolhido e libertado. E isso o Senhor está trazendo à memória daquele povo. Está dizendo, eu fiz isso por conta de vocês. E vocês estão virando
as costas para mim. Olha o versículo 4 que diz, o profeta fala qual é o motivo que levou o Senhor a fazer isso. Olha o que diz, o versículo 4 diz assim, viste que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei, dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Aqui é o seguinte, irmãos, é o passado e o presente. Lembra que eu falei há pouco? A imutabilidade de Deus. Deus não mudou no decorrer da história. Aqui é o passado continuando no presente e no futuro. Eu fiz isso, eu continuo fazendo e eu vou fazer. Porque o meu amor, ele não se esgota, ele não é um amor parcial, ele não é condicional, mas é eterno, é o amor do Senhor, e graças a Ele que esse amor, ele não é conosco de acordo, ele é proporcional ao que eu faço ou deixo de fazer, porque se fosse assim, irmãos, nós estaríamos em maus lençóis, a situação seria complicada para o nosso lado. Estas palavras, como eu disse que aqui é o passado e o presente, essas palavras mostram o amor de Deus pelo seu povo. Este amor faz parte da natureza imutável de Deus. Aconteça o que acontecer, o relacionamento com Deus continua, apesar de você. Apesar de você. Nós, irmãos, na nossa ignorância teológica, nós muitas vezes achamos que o amor do Senhor, ele aumenta ou diminui. O amor do Senhor, ele é... Você quer ver uma coisa? Não está aqui no meu texto, então eu não vou colocar, eu lembrei agora. O que diz Romanos 5:8? Deus faz o quê? Prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós, sendo todos nós bonzinhos. É isso que diz lá? Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. Então você percebe que não é pelo que você faz, mas é pelo amor dele. Não é daqui para lá, mas é de lá para cá. Não é religião, mas é evangelho. Não é, você não influencia Deus, é Deus que influencia a gente. É o amor dele derramado no meu coração que me leva a adorá-lo cada vez mais. E isso nos mostra Moisés a respeito da escolha de Israel. Dá uma olhada em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7 e 8, que diz assim. Olha só. O Senhor não se afeiçoou a vocês, falando de Israel, nem vos escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes, foi simplesmente porque o Senhor os amou. E foi fiel ao juramento que fez aos seus antepassados, ou patriarcas. Por isso o Senhor os libertou com mão forte da escravidão e da opressão do faraó, rei do Egito. O Senhor não vos escolheu porque vocês eram os mais numerosos, os mais bonitos, os mais elegantes, os mais fortes, os mais inteligentes, os mais. O Senhor escolheu porque Ele quis escolher vocês. Poderia ser a Babilônia? Poderia ser os amonitas, poderia ser os moabitas, poderia ser os assírios, poderia. O Senhor escolheu Israel. Não porque vocês eram os mais numerosos, porque vocês eram os piores. Percebam, irmãos, que a escolha de Israel não teve base nenhuma em nenhum mérito deles, em nada que tivessem feito para merecer essa escolha. Mas o mérito foi o quê? O amor de Deus. Simples assim. Simples assim. A libertação deles da escravidão do Egito também não teve base em mérito nenhum deles. Foi o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Simples assim.
Simples assim. E nós? A mais fácil, está falando de Israel. E nós? E eu? E você? Vou fazer uma pergunta. Qual o merecimento meu e seu na minha e na sua regeneração? Qual foi o merecimento que eu tive ou qual o merecimento que você teve na tua regeneração? Você quer responder ou você quer que eu responda? 0. Eu vou falar em 3 pontos. Primeiro, a nossa união com Cristo também não teve mérito nenhum da nossa parte. Como eu acabei de falar em Romanos 5:8. Nenhum mérito de nossa parte, mas totalmente pela graça e a misericórdia de Deus. B. A permanência no relacionamento com Deus. Presta atenção nisso. A permanência no relacionamento com Deus também não está alicerçada em méritos meu e seu, mas está alicerçada na graça e na misericórdia do Senhor. O que Romanos 2:4 diz? Por um acaso ignorais que é o amor de Deus que te conduz ao arrependimento? Ou seja, o arrependimento que nós nos arrependemos do nosso pecado, ele é fruto do amor de Deus por nós. Nem arrepender nós conseguimos pelas nossas forças, se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor operando em nossos corações, irmãos. Ou seja, tudo é Ele, tudo nele, tudo foi feito por Ele, para Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é acima de todas as coisas. O Parolim leu aqui Colossenses capítulo 1. Irmãos, isso precisa ficar muito claro na nossa mente. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele traz para nós essa segurança de que nada pode nos separar deste amor. Nada, nem você mesmo. Dá uma olhada em Romanos 8, 35, 39, quando diz assim: quem, olha a pergunta que Paulo começa, quem nos separará do amor de Cristo? O quê? São os seus problemas? São as suas dificuldades? Ele diz aqui, é a tribulação? É a angústia? A perseguição? É a fome? A nudez? O perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Porque o amor de Deus por nós não está baseado no que você faz ou que você deixa de fazer, mas está alicerçado em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Nós não podemos separar. Você sabe por quê? Porque esse amor, ele não é um amor transitório, como eu disse, ele não é um amor condicional que acontece em resposta ao que você faz, mas esse amor é um amor perene, é um amor contínuo, porque é um amor que está, acabei de dizer isso, alicerçado em Cristo Jesus. É um amor que provém de Cristo Jesus. E como, Flávio, que esse amor veio para mim? Pelo fato do Filho de Deus, o Deus encarnado, ter morrido na cruz em seu favor, se você crê nele, e meu favor, se eu creio nele. Ele morreu, ele derramou o sangue na cruz. Não foi, irmãos, um plano B. Não foi o seguinte, bom, agora você vai ter que morrer. Ele fez aquilo espontaneamente, ele fez aquilo por amor aos seus. Tem um texto que diz assim, que o Senhor Jesus, ele ficará satisfeito
com o seu trabalho penoso, com o fruto do seu trabalho penoso. Ou seja, o nosso Senhor, Ele morreu numa cruz, Ele derramou o seu sangue para perdoar pecados de injustos, como eu e como você. Mas graças a Deus por isso, que hoje eu posso dizer, eu fui salvo, eu estou salvo, eu permanecerei salvo, se eu morrer, eu vou para a vida eterna com Cristo Jesus. Por quê? Porque esta segurança não está no que eu faço ou deixo de fazer, esta segurança está no Deus Todo-Poderoso, no Cristo que morreu na cruz para me salvar. Nós não cantamos isso aqui, nós não oramos isso aqui, nós não pregamos isso aqui, que a nossa salvação não está baseada no que eu faço, mas é a perseverança que nós chamamos teologicamente de perseverança dos santos. Mas quem, Flávio, que te faz perseverar? É a graça e a misericórdia do Senhor, e não os meus méritos, não as minhas forças. Continuando, 5-7 de Isaías diz assim: não temas, pois, porque eu estou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Irmãos, essa passagem ela é muito difícil. Ela é muito difícil, os estudiosos eles debatem, os teólogos debatem, o que é que o profeta Isaías está falando aqui. O profeta Isaías, às vezes, ele está falando para aquele momento, às vezes ele está falando para o período do exílio, às vezes ele está falando para o período pós-exílio, às vezes ele está falando para o período da vinda de Cristo a primeira vez, e às vezes ele está falando para a vinda de Cristo da segunda vez. Então, dependendo do contexto, nós vamos entender o que ele está falando. Mas esta passagem aqui, ela é muito difícil. Então, eu vou dizer o que pode ser e aonde que nós vamos seguir, porque a gente tem que seguir uma linha, certo? Ele pode ser que ele esteja olhando aqui e vendo muito além dos seus dias. Então, pode ser que ele esteja vendo a reunião de todos os crentes com Cristo. Isso seria uma visão escatológica. Ele poderia estar vendo aqui a reunião da igreja, da verdadeira igreja, da igreja dentro da igreja, com Cristo, quando ele diz, eu trarei de volta a tua descendência, tal. Alguns defendem que ele está falando sobre isso. Mas a interpretação mais natural, e nós vamos seguir essa interpretação até mesmo pelo contexto, ela refere-se aos judeus que foram espalhados por conta do cativeiro babilônico. Que no cativeiro, nem todo mundo foi para o cativeiro babilônico, os pobres, os trabalhadores, os agricultores, eles ficaram. E houve uma dispersão. Depois da libertação do povo da Babilônia, muitos não voltaram, muitos preferiram ficar na Babilônia, outros foram para outros lugares. Então, esta profecia aqui possivelmente seja a reunião, o retorno do povo, do judeu para a sua terra. Nós vamos ficar com essa. Aí você vai dizer assim, é a correta? Não sei. Mas nós vamos ficar com essa. Pelo contexto do livro de Isaías 43, parece que é justamente isso daqui, e isso está cumprindo o que diz Deuteronômio 30, que eu vou ler já, e a reconstrução dos muros que está escrito no livro de Neemias, e o retorno do povo com Esdras, ali no livro de Esdras. Quando você lê lá, você vê o retorno de Esdras e Zorobabel, se não me falha a memória, com o retorno desse povo. Mas aqui cumpre-se possivelmente a profecia de Deuteronômio 30, 3 e 4, que diz assim: então o Senhor seu Deus lhes trará restauração e terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Eu não vou
me deter muito aqui nesse texto, porque eu posso estar falando alguma coisa errada. Então tem essas duas interpretações, beleza? 8 e 9 de Isaías diz assim: trazei o povo cego, que tem olhos, trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresente as suas testemunhas para que justifique e se ouça e se diga, verdade é. O que significa isso aqui? Significa que o profeta, o Senhor através do profeta, ele está fazendo novamente uma crítica aos defensores da idolatria, como nós falamos no capítulo 42. Eles são chamados, os defensores da idolatria, a defender os seus deuses ídolos, a mostrar o que os seus deuses ídolos podem fazer, porque eles têm olhos, mas não veem, eles têm ouvidos, mas não ouvem, eles têm braços, mas não abraçam, eles precisam, como disse o profeta lá atrás, eles precisam ser fixados com prego para que não caiam. Então o profeta, o Senhor através do profeta está dizendo, traga o povo, vocês estão cegos e surdos, traga os seus deuses ídolos e provem que eles têm condições de dizer o que aconteceu ou o que vai acontecer. É o que ele diz aqui, se ouça e se diga, verdade é. O que os seus deuses ídolos ou os seus ídolos podem dizer a respeito disso? E o profeta afirma aqui, irmãos, que aqueles que confiavam, aqueles que estavam confiando nos seus deuses, nos seus ídolos, eram tão cegos e surdos quanto eles, ou como eles. Porque é o seguinte, às vezes nós olhamos para o povo de Israel e nós achamos que eram todos crentes, né? Todo crente, povo de Israel. Não, irmãos, havia um remanescente, mas a maioria era idólatra. A maioria era idólatra, e é isso que o Senhor está contestando, o Senhor está chamando eles a respeito do assunto. E no versículo seguinte, nos versículos seguintes, ele faz um contraste entre surdos e cegos com aqueles que são testemunhas do Senhor. Veja bem, o Senhor diz assim, ó, traga os surdos, povo surdo, povo cego, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem pés, mas não andam, tem braços, mas não abraçam. Traga esse povo, porque esse povo não pode testemunhar de mim. Mas do 10 ao 13, ele chama todo o seu remanescente a testemunhar dele. E é aqui que nós vamos deter um pouquinho. Do 10 ao 13, que diz assim, vós sois as minhas testemunhas. Vós quem? O remanescente fiel, o povo de Israel que cria no Senhor. Diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Irmãos, quando a gente lê uma coisa dessa daqui, quando você lê isso aqui, e você entende, é difícil não sair lágrimas dos nossos olhos. Quando você lê uma passagem dessa daqui, e você sabe que o nosso Deus, e aqui o nosso Senhor, o nosso Jesus, Ele é o mesmo. Agindo eu, quem impedirá? Eu sou o seu Deus. Não há outro. Não há falso. Mesmo que o homem queira produzir falsos deuses, eu sou. Mas sabe aquela pergunta que as crianças fazem para vocês? Pai,
Quem criou Deus? Não é? Quem criou Deus? Eu sou o Senhor. Antes de mim não teve ninguém. E depois de mim não haverá outro. Eu sou Deus. Eu sei que a minha mente finita, falível, ela é muito curta para entender isso aqui. Mas é a realidade. Deus, olha aqui que ele diz aqui embaixo. Eu sou. Eu não fui e eu não serei. Eu sou. Como eu disse, a imutabilidade de Deus. Eu sou. Quando Moisés, na sua dúvida, disse, Senhor, quando o povo lá do Egito, lá que está escravo, perguntar, quem foi que te mandou aqui, Moisés, para nos libertar? A resposta do Senhor disse o quê? Eu sou, te enviou. Eu sou, Moisés. Eu não fui e eu não serei. Eu sou. Ou seja, o Senhor permanece para sempre. Irmãos, aqui há um convite. Mais que um convite, aqui há uma ordem para todos os profetas. Todos os profetas são convocados a testemunhar a favor do Senhor. Ah, tá bom, Flávio, só os profetas? Não. Todos, e eu vou repetir, todos os que reconhecem o Senhor como único Deus, Jesus Cristo, como o único Salvador e Senhor, são convidados, são ordenados, são convocados a testemunhar dele. Todos nós somos convocados a testemunhar do Senhor aos que ainda não o conhecem, para que os dele venham a ele pela sua graça e a sua misericórdia. Um detalhe nesse texto. O Senhor diz para Israel testemunhar porque é o povo dele. É o povo dele. Olha o que ele diz, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. A ordem do Senhor não deixa margem para dúvidas, para que saibam, creiam e entendam. Irmãos, outros povos não poderiam fazer isso. Sabe por que não poderia? Porque eles não conheciam ao Senhor. O povo de Israel tinha informações suficientes para testemunhar a respeito do Senhor. A ordem do Senhor se amplia para nós, para todos que conhecemos o Senhor, a testemunhar que Ele é o único Deus. O único Deus aqui não é assim. Existe milhares de Deus, então eu vou testemunhar esse Deus. Não, que Ele é o único e verdadeiro. Os outros, tudo ficam para trás, ou não existe. Nós somos testemunhas de que Ele é o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus. Quando nós vamos para o Novo Testamento, isso fica um pouco mais claro. Qual é a ordem do Senhor? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que é isso? Testemunhar a todo mundo de que Deus é verdadeiro. E aqui é interessante, quando o apóstolo João, ele detalha aquela experiência que ele teve lá no Monte da Transfiguração, ele diz que ele continua, ele testemunha da vida eterna que é o próprio Senhor Jesus. Olha o que diz, 1 de João 1, de 1 a 3, ele diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos e que vimos com os nossos olhos e que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. De quem que ele está falando? Está falando de Jesus. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão convosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, o que João está testemunhando? Ele está testemunhando de Jesus que ele conhece.
nós também podemos ser testemunha de Jesus. Eu não sou da área jurídica, mas nós só podemos ser testemunhas de algo que nós sabemos, senão é um falso testemunho. Nós podemos, eu pergunto para você, você pode testemunhar de Jesus? Se você o conhece, sim. Eu posso testemunhar de Jesus? Sim. Nós devemos testemunhar de Jesus? Claro que sim, se eu e você conhecemos. Irmãos, nós não o vimos com os nossos olhos naturais, nós não tivemos o privilégio de João e Pedro de apalpar Jesus, de deitar no peito de Jesus, como João fez. Nós não tivemos o privilégio de contemplar aqui, andar com Jesus. Nós não tivemos esse privilégio, mas nós o conhecemos. Sabe como? Aqui, ó. Tudo a respeito do Filho está aqui. Nós o conhecemos pela sua palavra. Aqui, irmãos, tem tudo a respeito dele. Então, se você não o conhece, aqui está a fonte para você o conhecer e testemunhar a respeito disso. Ah, mas baseado no que você está falando isso? Eu estou falando isso baseado no que Pedro disse, que também teve a mesma experiência que João, olha o que Pedro fala em 2 de Pedro 1, 16 a 19. Ele diz assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Olha só, porquanto ele recebeu de Deus, do Deus Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo, nós tivemos a experiência no Monte Santo. Que Monte Santo é esse? Lá na transfiguração, quando estava Pedro, Tiago e João, e aparece Jesus, Elias e Moisés, e a voz que vem diz assim: este é meu filho amado, Cristo, em quem eu me comprazo, ou quem eu tenho me comprazido. Aí Pedro diz assim: isso daí é o cumprimento da palavra profética, ou seja, da Escritura. Por isso que ele diz aqui: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Aqui, irmãos, tudo que o Senhor tinha que nos revelar, já está revelado aqui. Não tem nova revelação. Leia Hebreus 1:1. O Senhor outrora falou aos pais pelos profetas de várias maneiras. Nesses últimos dias nos fala pelo Filho. Está aqui. É isso que Pedro está dizendo. Voltem para a Escritura. Observem a Escritura. Tudo que está acontecendo aqui, os profetas falaram. Isaías falou, Jeremias falou, Ezequiel falou. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Miqueias, todos falaram. Observem a palavra dos profetas. E nós, observemos a palavra dos profetas, todos esses, Salmos, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, Pedro, João, os apóstolos, as cartas paulinas, Hebreus. Irmãos, aqui está. Não estou bravo não, tá? Graças a Deus pela palavra que nós temos, irmãos. Nós temos a palavra aqui na nossa língua traduzida, que nós podemos ler, estudar e aprender.
Graças a Deus. E por que Pedro disse isso? Ele completa no 20 e 21. Ele diz assim, sabe por quê, irmãos? Porque sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, os profetas não falaram, peraí, deixa eu escrever aqui. Estava escrevendo aqui. Não! Tudo que os profetas escreveram, tudo que está escrito aqui, o Espírito Santo capacitou homens para escrever. Mesmo que eu e você, às vezes, e muitas vezes, nós não compreendemos com a nossa mente finita, mas tudo o que está escrito aqui é verdade, é santo, é inspirado pelo Espírito Santo. E aí eu falo para você, indo para o final. Quais são os pontos que nós somos chamados a testemunhar? Primeiro, o Senhor diz assim, testemunhe que eu sou o mesmo desde o princípio, o único Deus verdadeiro, autoexistente, autossuficiente. Eu sou aquele que vocês devem temer, adorar e confiar. Eu sou o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Outro ponto que nós somos chamados a testemunhar. Antes de mim, nenhum Deus se formou. E depois de mim, nenhum Deus haverá. Os ídolos são deuses formados pelo homem, só que o verdadeiro Deus não está lá. Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas sobre este assunto, ele diz assim, outrora ou antigamente, porém, não conhecendo a Deus, servias a deuses que por natureza não são. Parece que ele está escrevendo para mim isso aqui. Está escrevendo para alguns de vocês. Lá no passado, antigamente, vocês serviam a deuses que por natureza não são deuses, mas você achava que era. Eu achava que era. Até o dia que o Espírito Santo arrancou o véu do meu coração e disse, opa, isso aí não é Deus. Isso que você está achando que é, não é. E Paulo está escrevendo aos Gálatas justamente sobre isso daí. Irmãos, nós não estávamos em situação diferente disso daqui. Nós tínhamos a mesma situação. Servíamos a deuses estranhos, adorávamos a deuses estranhos, fazíamos a mesma coisa. Estávamos com os nossos corações e olhos vendados ou apagados para o Evangelho. Ponto C. O Senhor diz assim, testemunhe que eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Aqui eu quero fazer uma referência quando Pedro, logo no início da igreja, em Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava diante do conselho religioso ali do Sinédrio, e eles estavam pregando o Cristo ali em Jerusalém, e os religiosos chamaram e falaram assim, você tem que parar de pregar sobre isso daí. Aí Pedro dá essa declaração aqui de Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome, dado entre os nomes, pelo qual importa que sejamos salvos. Veja que Pedro está falando, irmão, justamente o que Isaías está falando. Veja que a palavra ela não é diferente. O que Isaías está falando? Que ele é o único Deus. O que Pedro está dizendo? Não há salvação em nenhum outro nome dado que não seja Cristo Jesus. E o versículo 13, para terminar mesmo, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Graças damos ao Senhor, que a ação do Senhor é em nosso favor. Eu fico temeroso, triste, quando eu vejo homens querendo desafiar a Deus. Eu vejo homens, mulheres, querendo competir com Deus. Salmo 2 diz que Deus ri dessas pessoas, mas um dia haverá um julgamento. Irmãos, que Deus nos abençoe, que o Senhor verdadeiramente confirme a cada dia, que o Espírito Santo a cada dia leve você a buscá-lo com força, com vontade,
com dedicação, com amor. Irmãos, não perca tempo. Se você não tem hábito de ler a palavra do Senhor, crie esse hábito na sua vida. Busque a Ele, aprenda dele, ore a Ele, que, como nós já falamos isso aqui várias vezes, eu vou repetir pela última vez, nós conseguimos chegar até os seus ouvidos, mas ao coração de vocês, só o Espírito Santo.